Estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos falando de um assunto muito interessante, que é sobre catarata. E sobre o tratamento, o que é catarata, a gente já discutiu um pouquinho aí no primeiro bloco. E para falar disso, né, não podia ser nada mais, nada menos do que o Dr. Avelino Neto, que é um especialista em retina e catarata, e que está aqui conosco no programa, falando, trazendo informações aí para vocês. E agora com a pergunta do Dr. Marcos. Sobre prevenção. O que os pacientes, a sua especialidade instrui para que os pacientes diminuam o risco de desenvolver catarata ou até da progressão dessa catarata? O que pode ser feito para prevenir? O que nós falamos no primeiro bloco, como na sua pergunta lá, a prevenção hoje, nós temos como falar sobre a prevenção da doença e a prevenção para o paciente ter uma melhor visão no pós-operatório. A prevenção da doença é o paciente evitar uma exposição solar, né, exagerada, ou então, se for o caso da exposição, eu usar um óculos com filtro UVA, UVB e luz azul. E sobre a questão da prevenção no pós-operatório, o paciente ter uma melhor visão, o paciente sempre estar fazendo a sua avaliação rotineira e detectando a catarata, discutir com o seu médico, operar o quanto antes, porque a recuperação é bem mais rápida e o resultado é bem melhor. Doutor, você falou um negócio interessante aí que eu sempre tive dúvida e sempre esqueci de perguntar. Óculos. Né, óculos de sol, que às vezes a gente encontra óculos de sol em todo lugar, né? Tem algum problema usar esses óculos de sol, só para que o nosso telespectador fique bem informado, que não tenha toda aquela requinte, vamos dizer assim? Tem algum problema? Causa catarata ou não? Eu não quero lhe botar aqui em maus lençóis, não, viu? É só para a gente poder entender aqui a importância da visão e de ter os cuidados aí com a nossa visão. Lógico que causa. Então, eu sou um combatente assim ferrenho sobre essa questão, né? Sempre quando eu vejo, tem um amigo, meus pacientes mesmo no consultório, eu tenho lá uma maquininha para a gente avaliar se aquele óculos tem proteção UVA ou UVB. Essa questão é o seguinte: quando você coloca o óculos, a sua pupila ela dilata. E quando ela dilata, a tendência é entrar mais os raios solares. E aí, se não tiver uma proteção UVA, UVB no óculos, essa vai entrar mais a luz e essa luz vai favorecer o aparecimento tanto de catarata quanto de doenças na retina, né? E nós sabemos que doenças na retina causa, a maioria das vezes, é causa de cegueira irreversível. Certo, está ouvindo aí, não foi eu que disse não, viu, gente? O doutor Avelino está aqui, especialista, e ele sabe o que ele está falando. Doutor, tem uma pergunta aqui que é assim: como é feito o diagnóstico da catarata? Como que é fechado esse diagnóstico, doutor? O diagnóstico é só o médico, né, o oftalmologista, que pode fechar esse diagnóstico. O paciente nos procura, né? E nós temos no consultório mesmo a lâmpada de fenda, que é um tipo de microscópio. E nós precisamos fazer a avaliação com o paciente, a pupila dilatada, e nessa avaliação a gente vai detectar a catarata, classificá-la, né? E a partir daí nós vamos conversar sobre o tratamento. Agora, Avelino, até começamos a falar a respeito disso, o momento correto, o momento ideal de procedimento cirúrgico para catarata. Dá para deixar essa instrução para o nosso telespectador, até para os colegas também, quando indicar, quando que o oftalmologista indica o procedimento cirúrgico para catarata? Antigamente era indicado, até mesmo por causa das técnicas, né, bem falado aí atrás, sobre a modernidade dos aparelhos. Antigamente a gente deixava para indicar quando o paciente tinha uma visão muito ruim, a catarata ficava madura. Mas hoje em dia, as pessoas exigem mais da visão. Nós vemos aí o pessoal da computação gráfica, aviadores, né,
com essas tecnologias aí das redes sociais, o pessoal está exigindo mais da visão, o pessoal está mais exigente. Então, quanto antes detectar a catarata e você trocar a ideia com o seu paciente, ver o que você acha, porque hoje é muito segura a cirurgia. Então, detectando a catarata, a gente pode conversar e tentar operar o quanto antes. Pegando o seu gancho aí, já faço aqui a pergunta. Catarata é de alto risco, é tranquilo? Como que é essa questão aí da cirurgia de catarata, doutor? Não, hoje a catarata é uma cirurgia muito bem estabelecida, é a cirurgia mais realizada no mundo, porque todo mundo está vivendo mais, expectativa, né? Nós temos 2 olhos e o sucesso da cirurgia é tremenda, né? É tremendo o sucesso. E é uma cirurgia tranquila, né? Nós vemos aqui, é uma cirurgia classificada como ambulatorial, mas feita no centro cirúrgico. O paciente, a anestesia é com colírio, né? Antigamente, a gente fazia um corte de 5 a 7 milímetros no olho, hoje já faz um corte de 2 milímetros, uma cirurgia que dura em torno de 15 minutos, super rápida. Nós implantamos uma lente intraocular, que ela entra dobrável no olho, e quando ela entra no saco capsular, na parte devida do olho lá, ela abre e a cirurgia nem precisa dar ponto. Super tranquilo. O paciente sai no mesmo dia e, devido ao melhoramento da técnica da anestesia, o paciente já começa a enxergar no mesmo momento da cirurgia. Muito tranquilo. Essa questão da anestesia é uma questão que causa terror em muitos pacientes ainda, mas a anestesia por colírio, os pacientes têm uma boa aceitação, não tem tido problema. Uma preocupação, vai operar, tem que fazer anestesia. A anestesia no procedimento da catarata é tranquilo? Os pacientes têm aceitado bem ou têm medo ainda? Muito bem. Antigamente, a técnica mais arcaica, a gente fazia uma anestesia que era uma agulha, que a gente bloqueava o olho, uma agulha grande. O paciente, quando via aquela agulha, já ficava super assustado. E homem, né? Então, doutor? Ixi, homem, então, já teve uns 2 que desistiu durante a cirurgia, antes da cirurgia. Porque pensa no... Gente, convenhamos, homem é bicho mole. Eu tiro porque tem uns lá em casa que, Deus me livre. Tem um que está aqui, que eu não quero falar, que morre de medo de agulha. Vocês acreditam nisso? Um médico que tem medo de agulha, principalmente nele, sabe? Não é medo, na verdade, assim, é prudência, né? Já perguntaram, vocês já viram algum homem com febre andando na rua? Ninguém vê, né? Que ele fica quase que acamado quando está com alguma febre. Então, é o medo, né? É verdade. E terminando de responder a sua pergunta, depois desse momento de descontração aqui, nós fazemos, antes do colírio anestésico, do procedimento, a gente faz uma sedação. O procedimento é feito com anestesista, a gente faz uma sedação endovenosa para o paciente acalmar. Não é para melhorar a dor, abolir a dor durante a cirurgia, porque o colírio ele é muito, mas muito potente mesmo. Então, é para acalmar o paciente, ficar tranquilo e ter um conforto durante a cirurgia. Não, essas informações aqui muito assim, fantásticas, porque para tirar esse mito todo, né, doutor, que a cirurgia é algo assim difícil, que vai doer, que vai ser complexo, né? Então é importante a gente estar discutindo esse assunto assim aqui, desmistificar algumas questões, igual essa mesmo que o senhor falou aí da agulha, que era uma agulha grande que introduzia, agora não, né? Colírio é tranquilo, né? Super tranquilo. E é importante frisar que o principal fator de risco para o paciente ter uma cirurgia mal sucedida, ou seja, ter complicação, não por conta do ato cirúrgico, mas por conta da doença mesmo, é o paciente ficar postergando. Eu estou com medo de operar o olho, eu já tive um vizinho, uma avó que operou e não deu certo, né? Isso é muito comum, daqui uns dias não vai ter mais isso, porque assim,
há 15, 20 anos atrás, quando a técnica estava engatinhando, os equipamentos não eram bons, a curva de aprendizado dos cirurgiões estava começando junto com a tecnologia, existiu muita complicação mesmo. Teve muita complicação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você num centro cirúrgico bem equipado, com um bom cirurgião de catarata, né, e operando na hora certa, o resultado é fantástico, muito fantástico. É uma cirurgia muito prazerosa de fazer. Agora, falando dos riscos de não operar, Avelino, para que o paciente fique ciente, optou por não operar. Existe o risco de a catarata chegar ao ponto, chegar ao nível de que, se ele resolver operar mais tarde, a visão não consiga mais ser restabelecida ou evoluir para uma cegueira? Sim, completamente. Isso eu até quero deixar um alerta aqui. O paciente, quando ele deixa de operar, ou vai postergando, a catarata ela vai ela vai crescendo dentro do olho, crescendo mesmo, crescendo e opacificando. E com isso vai aumentando a pressão intraocular. Tá? E, além do mais, com o envelhecimento dos tecidos do olho, o suporte da catarata ele vai como se fosse esfarelando, e ela vai ficando solta dentro do olho. Aí vai ficando dura, aumenta a pressão e solta no olho. É aí que é um momento que não tem mais o que fazer, né? E o paciente realmente fica cego, e lamentável, porque é uma doença que é totalmente reversível, né? A principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, ficando claro, não é bom negócio postergar ou optar por não operar, na verdade, né? De forma alguma. Hoje, com toda essa tecnologia, com a qualidade das lentes que nós temos, as lentes intraoculares, é uma cirurgia muito segura, muito prazerosa de fazer, porque você vê alegria na face dos pacientes. E, doutor, todo paciente diabético pode operar de catarata? Ou tem alguma restrição aí nessa situação? Então, no primeiro tema que nós falamos aqui no programa, a gente discutiu muito sobre isso e foi legal, porque teve repercussão em relação aos pacientes, que eles muita gente voltou falando sobre isso. O paciente diabético é uma situação muito especial. Ele tem que estar controlado tanto da parte da glicemia quanto da parte da retina. A retina é aquela parte posterior do olho, onde o que nós temos é um prolongamento do cérebro dentro do olho, e é onde o diabetes atua, causando sangramento. Por exemplo, alguns pacientes que têm a catarata e também têm a doença, a retinopatia diabética, se nós operarmos a catarata sem controlar essa retinopatia diabética, o paciente vai piorar drasticamente. Por quê? Pelo próprio fato do processo inflamatório da doença, que é muito baixo. Esse processo inflamatório da doença, da cirurgia, esse processo inflamatório, ele vai piorar a retinopatia diabética, vai sangrar o olho do paciente e muitas vezes não tem o que fazer. Certo, gente, já estamos encerrando aqui, o segundo bloco aí, tá? Então, fiquem ligadinhos aí, não saiam daí, que já o Missão Saúde na TV volta com mais informações para vocês. Fiquem ligados. Olá, pessoal. Estou aqui para falar para vocês de uma loja super top da cidade, que é o Lojão das Clínicas Marabá, que fica lá na Najib Mutran, número 417. Lá você encontra uma linha muito grande de produtos médico-hospitalar, como oxímetros, aparelho de pressão, nebulizadores, assim, vários outros produtos. Não deixe de conferir e dar uma passadinha lá no Lojão das Clínicas Marabá. Estamos aguardando por você.